Aleluia! Prontos para a palavra, queridos? Amém? Deus colocou algo em meu coração e que tem ardido, e na verdade eu tenho experimentado essa palavra. Então, na verdade, eu vou estar compartilhando algo que está sendo construído em mim também. Então, eu quero compartilhar com você uma construção que está acontecendo na minha vida e na vida da minha família. E, ao mesmo tempo, eu tenho percebido que é uma necessidade, eu digo quase que emergente para a Igreja de Cristo, para que essa palavra ela destrave. Talvez você sempre vá me ouvir falar sobre destravamento, sobre ativação. Eu percebo que realmente é o que nós precisamos. Às vezes, quando nós estamos tão alegres, às vezes, quando nós estamos andando e percebendo o mover de Deus e o carinho, o zelo e o amor de Deus por nossas vidas, parece que, de algum modo, a gente entra num modo stand-by, sabe? Meio que numa inércia. Ou seja, a gente começa a andar e a coisa está boa e pronto, parece quase num piloto automático. Mas é necessário que, às vezes, venha um destravar. Não necessariamente o destravar seja algo ruim, seja algo, uma tragédia ou algo desse tipo, não. Mas muitas vezes é alguém com que chega do seu lado e diz assim: amigo, você está precisando prestar atenção nisso. Amigo, você já percebeu que tem algo na sua frente que você está deixando passar? Como é bom ter amigos ao seu redor. Diga a pessoa que está ao seu lado: é muito bom ter você como amigo. Amém? Um amigo faz com que você não passe vergonha em algumas coisas. É verdade. E às vezes eu assisto alguns programas ou ouço alguém falar, que quando essa pessoa está falando ou fazendo alguma coisa, eu fico me perguntando: onde estão os amigos dessa pessoa que deixou ela fazer esse tipo de coisa? Então, nessa noite eu quero compartilhar com você como amigo, como um conjunto de pensamentos de uma liderança que quer ver você e sua casa prosperando na palavra de Deus, crescendo em fé, destravando a vida do reino na sua casa e na sua família. Amém? Essa noite eu quero mostrar a perspectiva de Deus, ou na perspectiva de Deus, como Deus olha sobre pais e filhos. O que é que isso gera? O que é que os anjos entendem, vamos assim dizer? O que é que a linguagem espiritual, a linguagem celestial, ela percebe, ela é desenvolvida, ela é ativada, ela entende quando se é pronunciado pais e filhos. Precisamos entender isso, porque muitas vezes nós pensamos que é apenas uma coisa genética, que é apenas uma coisa de criação ou de procriação, mas na verdade há uma perspectiva de Deus, um carregamento de poder da parte de Deus sobre pais e filhos. A importância da palavra profética para ajustar e alinhar nosso coração a Deus e ao seu papel, ao seu poder como ativador de pais e filhos. Ao final dessa ministração, eu quero levar nosso coração, a nossa mente a voltar para Deus e a ouvir o despertamento para agir em oração como pais e filhos. As coisas estão acontecendo, amados. Há um sistema, há um programa sistemático da parte do inimigo para destruir a imagem e semelhança de Deus na terra. A ação do inimigo, ela vem para borrar, para embaçar, para desfazer, para desfocar. Já viu quando você, não sei hoje, porque geralmente as máquinas elas já vêm com um foco automático, mas para quem é um pouco mais da antiga, você pegava uma máquina fotográfica, você tinha que ajustar o foco, você acertava, olhava para aquela paisagem ou para aquela pessoa, mas está na direção certa, mas precisava ajustar o foco. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo a coisa certa, no lugar certo, a oração certa, mas, às vezes, com algo embaçado.
sem o foco ajustado. Então, a importância da palavra profética é essa, não é causar medo. Se alguma palavra profética vem e você percebe que é medo, opa, desconfia isso, porque a palavra de Deus diz que a profecia vem, a palavra profética vem para exortar, para encorajar, para dizer a você, Deus está do seu lado e vai fazer de tudo para você alcançar o que Ele planejou para você. Amém? Quantos podem dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Como é que o inimigo, e eu quero começar por aí, como é que o inimigo borra, como é que o inimigo mancha, ou tira, ou desfoca a imagem de quem ele é na humanidade? Como é que ele faz isso? Ele influencia os pais e filhos a não assumirem o seu verdadeiro lugar de identidade na sociedade. Se você não se posiciona, algo ou alguém vai ocupar o seu lugar. Pense nisso. Quando você não assume a sua posição, quando eu não assumo a minha posição, algo ou alguém vai assumir esse lugar. Se você perceber, hoje é uma concorrência, uma substituição de relacionamentos. E às vezes é uma concorrência desleal, porque o que está na mão dos seus filhos, o que está na mão do homem ou da mulher, dos pais e dos filhos, às vezes você passa mais tempo com o seu smartphone, passa mais tempo com o seu notebook, passa mais tempo com as redes sociais do que os relacionamentos saudáveis. Estou conseguindo entender? Ao ponto hoje de ter aplicativos que eles criam uma vida paralela. Eles criam um sistema de fuga da realidade. Eles fazem com que a verdade seja relativa. Eles fazem com que a mente crie outras sinapses, crie outro sistema neurais em que você consegue, a pessoa consegue viver 2 vidas, 3 vidas ao mesmo tempo. E você não consegue discernir quem é quem. Nem você consegue discernir a pessoa e nem a pessoa consegue discernir as coisas. Porque ela constrói um sistema de relacionamentos virtuais. E esses fazem com que a ideia de quem Deus é, o conceito de quem Deus é, se afaste. E isso, muitas vezes, vai passando despercebido, às vezes entre nós. Veja, é necessário que a gente comece a entender que a responsabilidade de construir algo que vem de Deus passa por pais e filhos. Hoje eu quero encorajar cada um aqui a assumir o seu papel de pai, a assumir o seu papel de filho. E nós precisamos entender o que é isso. Porque a igreja hoje que nós estamos aqui, se você observar bem, é constituído de pais e filhos. A identidade de pais e filhos é uma identidade tão poderosa que ela consegue transitar, ela consegue ser aceita no céu e na terra. Temos um Deus que é chamado de Pai e o nosso Senhor é chamado de Filho. Então, para Deus, para os anjos, até para o campo inimigo, eles sabem que há um código, há algo que destrava. Veja, pais e filhos é por onde Deus estabelece o seu sistema de cultura do reino. Há uma canção antiga, não tão antiga assim, mas do Paulo César, do grupo Logos, que o nome da canção é Portas Abertas. É uma poesia maravilhosa, em que ele demonstra, em que ele relata a visão, um certo tipo de lamento, mas esperança do pai da parábola que vê o seu filho sair de casa. E ele fica, e a canção diz assim: ontem ele deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz tudo o que ele quis, mas meus braços abertos ficaram.
ainda estou aqui e vou continuar até um dia vê-lo regressar. Nunca é tarde, não, para sair da escuridão. Há um novo dia, uma nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos cristãos. Hoje nós podemos perceber que essa ideia de pais e filhos começou um pouco a relativizar. A falta de posicionamento de homens que assumem a sua responsabilidade. E quando eu digo pais, veja que eu não estou dizendo pai, homem. Eu estou falando pais, homens e mulheres. Porque nós sabemos que na atual, como nós vivemos, não precisa ser, não é de hoje isso. Há muitas mães que às vezes assumem essa posição, essa responsabilidade, às vezes por a perda do marido, ou o marido do homem que trabalha, ou viaja, ou fica 15 dias fora, e algum desse tipo. Eu lembro que meu pai, ele decidiu, foi uma decisão dele, chegou uma promoção no trabalho, para ele passar 15 dias embarcado, e passava uma semana, eu não lembro qual era o negócio, com a gente, com os filhos. E eu lembro só meus pais conversando na cozinha, e eu olhava para um lado, era bom, a coisa financeira ia dar um top, mas eu lembro que no final, depois de alguns anos sem entender, ele me explicou o que aconteceu. Ele disse: não há dinheiro no mundo que seja mais valioso do que passar o meu tempo com vocês. Eu estava em construção ainda. Não era essa pessoa bonita que vocês estão vendo aqui. Mas eu estava em construção e ainda continuo. Mas ele não era a pessoa mais top, mais executiva do mundo. Mas ele sabia que ele era meu pai. E o fato dele se posicionar como pai me ensinava a ser filho. Grava isso. Então ele decidiu não ganhar mais e ficar indo e voltando aqui mesmo, na Rua Acre, para vir para casa e bater os cartões 5 horas, 5:30 era a hora que ele chegava em casa. Às vezes veio com uma sacola de amêndoas, outras vezes era com um beijinho molhado, outras vezes era com nada, mas era meu pai. Meu pai é mais do que o meu melhor amigo, ele é meu pai. Qualquer pessoa que eu tiver um relacionamento, ele pode ser meu amigo, mas nunca será meu pai. Meu pai é único. Assim como ele sabe que ele tem um filho que é único. Quantos entendem isso? Há uma outra poesia. Você sabe que eu tenho que puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. De um cara que já não está mais conosco, que é o Janires. E ele tem uma canção chamada Casinha. E ele fala do reflexo de uma cidade por detrás dos montes, em que se construía de geração em geração, e os velhos andavam nas praças contando as coisas maravilhosas dos filhos. Mas por algum momento você vai ver na canção que por não cuidar, não se posicionar, agora aquele mesmo lugar, escute, aquele mesmo lugar, naquela cidadezinha por detrás dos montes, agora não se reuniam velhos, mas jovens bêbados, sob e escondido sob a fumaça das drogas. Até que um deles resolve decidir entregar a vida a Jesus. E aí percebeu que havia uma outra cidade além dos montes, que era a cidade de Deus. É uma canção bastante interessante, mas que reflete que esse código, pais e filhos, precisa ser melhor entendido em nossas vidas. Amém? Estamos precisando de homens e mulheres que se levantem como pais, que apontem e provoquem a verdadeira identidade de seus filhos. Felipe acabou de falar hoje aqui, o testemunho do pai. Um pai que se posiciona, ele sempre vai apontar e provocar a identidade do filho. E estamos precisando de homens e mulheres que se posicionem como filhos, que ouçam, aprendam, percebam e respondam ao coração dos pais.
A natureza nos dá exemplos disso de rodo. Mas eu quero destacar a águia. A águia e os seus filhotes, ela tem um sistema de ensinar os seus filhotes incrível. Ela aponta o caminho, ela tipo assim, eu sou seu pai, sou sua mãe. Claro que eles não falam isso, né? Só para vocês entenderem. Mas chega no momento em que ela mesmo provoca os filhotes saírem do ninho. E à medida que ele é lançado, é na medida que as coisas que ele está vendo que o chão está chegando, ele tem que bater asas. E deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que um filhote de águia se perca, ao ouvir o som, desperta dentro dele a identidade de águia. E ele tem que subir, ele tem que voar. Talvez essa noite, essa palavra, desperte nas águias que eu estou vendo aqui, a identidade de filhos de Deus. Amém? E o que seria isso? O que seria uma pregação da palavra de Deus? O que seria a ministração da palavra de salvação diante de uma humanidade aparentemente perdida? Se Jesus Cristo já fez tudo, é a voz do Evangelho, ecoando em nação, pessoa por pessoa, dizendo, ei, vocês não são deste mundo. A voz do Pai toca o coração, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E elas deixam de ser perdidas para encontrarem a paternidade de Deus. Precisamos hoje, mais que nunca, sermos ativados em nosso propósito, missão e destino. Diga isso, eu preciso ser ativado no meu propósito, missão e destino. Vamos para Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Pais e filhos, de volta ao coração de Deus. Nós vamos perceber que existe algo, irmãos, existe algo mais poderoso, que não basta você estar na igreja e simplesmente, não basta você ser até líder de um ministério, não basta você ter suas prerrogativas ministeriais. Existe um fator que Deus libera para que os nossos filhos alcancem o coração de Deus e o nosso coração também alcance o coração de Deus e um alcance o coração do outro. Nós vamos perceber nesses dois versículos a preocupação que o Espírito de Deus tem. Quando ele fala em pais e filhos, ele vê o futuro, ele vê o agora, ele vê o fim, ele vê o seu dia chegar. Observe mesmo, pode ficar em Malaquias 4, que em Joel capítulo 2 há uma promessa extraordinária. Ele diz que os vossos filhos e as vossas filhas terão a palavra profética na sua boca. Ou seja, ele está falando de uma geração que ouve Deus, que vê o que Deus está fazendo e não tem vergonha alguma de assumir essa identidade e se posicionar nela. Ele diz que os velhos, o que seriam esses? Os homens e pais maduros que carregam a visão. Nós vamos perceber que a preocupação de Deus sempre foi e sempre será o coração. Vou repetir. O objetivo, vou ter essa palavra preocupação. Eu tenho uma leve impressão que Deus não se preocupa com nada. Mas que Ele tem um foco, que Ele tem um objetivo no coração. Quando Ele vai escolher o rei de Israel, o olho do profeta pode até se enganar. Mas Ele diz, ei, o coração desse não me agrada. É por isso que Ele escolhe as coisas loucas, mais doidinho da vida, para confundir aquelas que são, porque o padrão de Deus não é aparente, o padrão de Deus é no coração. Vou repetir isso, o padrão de Deus não é a aparência, é o que está no coração, é o que está no coração, é o que está no coração. Isso é o que muda tudo. E do tempo para cá, Deus tem me chamado, irmãos.
Deus tem me pego pelos ombros, dado uma balançada assim. Porque quantos sabem que só o que é permanente, só o que é eterno é o que fica. Há coisas que acontecem que servem para nos dar um alerta, para nos preparar. É a águia que faz assim: ei, você tem que bater as asas, senão você vai se arrebentar no chão, filho. Filho, tu tem que clamar a mim para eu te responder, senão tu vai ficar sem resposta, brother. Você tem que começar a colocar para fora a palavra da fé que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Deixa de ver as coisas acontecendo e esperar. Deixa a vida me levar. Arranca o carpe diem da sua vida. Arranca um sistema de filosofias que só faz você viver aqui. Aceite o meu sistema de pensamento, que é mais alto do que o seu. E o Espírito bateu forte e diz assim: Kelmer, até que ponto você tem o coração da sua filha? Como você mede? Que parâmetro você tem para que seus filhos, suas filhas, você perceba que você tem o coração delas? Será que é pelo fato dela fazer as coisas que você está dizendo? Ou até que ponto, lá no coração, o coração dela, esse recipiente de tomada de decisões, essa mente prodigiosa, essa mente criativa, é capaz de perceber e reconhecer a sua voz como algo que vai beneficiá-la? Estou conseguindo entender? Amém? Amém, amados? 4, 5 e 6 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande, tremendo e terrível dia do Senhor. Tivemos 4 séries aqui, 3 séries sobre o dia da volta do Senhor. Ele fará. Quem fará? O profeta Elias. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, o castigo e a maldição ferirá a terra. O projeto de Deus não é ferir a terra. E não é que ele projete isso, mas ele está dando um alerta: olha, se continuar nessa linha, vai dar de cara com a parede. E há um código, há uma coisa que precisa ser feita, há um agente transformador do qual eu carrego com o meu poder, com o qual eu carrego com a minha unção, para quebrar estruturas, modificar a sua ambiência, modificar a sua geografia e declarar os céus onde ele estiver. Eu vou enviar isto antes que o meu dia chegue. Quanto eu conseguir entender? Eu quero que você saia daqui sabendo que a sua casa, a sua família, você como filho, você como pai, carrega o código da volta de Jesus. Então você, de alguma forma, não vai apenas colocar a sua vida cristã apenas em 4 paredes, mas você vai fazer dessas 4 paredes, entenda, vai fazer, por exemplo, da igreja local do qual você faz parte, um lugar para manifestar os frutos da vida de Deus. Com esses versículos eu quero trazer o que são pais e filhos. Quem é esse tal cara Elias? O que é isso? Será que Elias vai voltar? Converter? O que seria isso? Vamos para pais e filhos, primeiramente. Vai anotando isso, eu vou falando e você vai anotando, tá bom? Pegando algumas coisas. Pais e filhos é o agente modelador de Deus para inserir a cultura do céu na terra. Vou repetir. Pais e filhos é o agente modelador de Deus para inserir a cultura do céu na terra. A mente e o coração do homem é o destino dos carregamentos do poder transformador e criativo da parte de Deus. Para quê? Para intervir em todo e qualquer ambiente e entrar em conformidade com os céus. Em outras palavras, Deus carrega os pais e filhos para que em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, não está conforme os céus, Ele vai mudar. Vocês estão entendendo isso? Por favor, gente, vamos pegar isso. E o que eu amo é poder conversar, é poder compartilhar com vocês
e de algum modo perceber que Deus tem feito isso na minha vida, e mais ainda na vida da minha liderança. Lembra, não sei se foi a pastora ou foi o Felipe falando aqui, dizendo que, foi Felipe, que ele disse que às vezes o pastor Jair chega em casa e diz assim, parece até que eu estou vendo a cena, bem, chega, vamos lá, um assunto, Felipe, Henrique, a turma pensa, e agora, vai ser agora, nós vamos orar por isso, o problema é esse, e tal, pega aí, e o que é que ele está fazendo? O que é que esse código pais e filhos está fazendo? Ele está entendendo que os pensamentos de Deus só podem ser manifestados por meio deles. Eles percebem, essa situação aqui está não conforme os céus. Ei, estão comigo? Amém? Mesmo? Amém? Pais e filhos, é o código, é a identidade reconhecida que transita entre céu e terra. Deus e Jesus trabalham nesse código. Em João capítulo 15, Jesus diz, nada eu posso fazer sem antes tenha visto o Pai. O Pai manda, eu faço. O Pai tem a visão e eu executo. O Pai fala e eu ouço. O Pai diz e eu digo, estou junto. Estou comigo? Pai, por favor, eu sei que eu preciso passar por isso, mas realmente é preciso tomar desse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Deixa-me ir a qualquer lugar, desde que a sua glória seja derramada em mim. Servirei em qualquer lugar, mas eu quero ver a tua beleza. Me envolva com a tua glória, minha vida para o teu propósito. Estou conseguindo entender, amados? Pais e filhos, olha que coisa interessante. Hoje nós vivemos um tempo da influência do Deus deste século. Quando Paulo libera isso, significa, ele traz para nós um sentimento, uma percepção de que em cada século, ou cada mudança, ou cada transição que acontece, um sistema maligno vem para governar ou para induzir, influenciar os governos na terra. Então veja só, o Deus que governa uma família, governará toda uma cultura. Governará toda uma sociedade. Mas veja, essa é uma realidade, é um princípio estabelecido por Deus, de forma que, se eu e você nos unimos aqui, e você entender que o teu Deus, influenciando a tua casa, governará tudo que estiver ao seu redor, glória a Deus, aleluia! O Deus que governa, o Espírito que guia, a voz que influencia os pais e filhos, terá o cenário de bênção ou maldição para essa geração. Olha só o que ele diz. É necessário que eu converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a maldição não agarre essa geração. Estou conseguindo entender? Então, se eu conseguir, é como se Deus estivesse dizendo assim, se vocês se voltam e entendem o propósito, assumem essa posição, a terra não será amaldiçoada, porque vocês me terão como Deus e eu terei vocês como filhos. Hello? Estão comigo? Então essa família, pais e filhos, pode agir na direção do Senhor ou de ir de encontro a Deus. Quantos sabem? Por exemplo, não vou mencionar nomes, até porque está gravado, está sendo gravado. Mas, de um tempo para cá, tem uma família da qual nós estamos trabalhando, que ela tinha um código de não receber cristãos em sua casa. Ela tinha um sistema de pensamento em que evangélico era sempre visto com desdém, com asco e às vezes até com ira. Mas aí entra a minha família. Oculta, sem dizer que era pastor, nada contra,
Mas no serviço, vai chegando para estratégia, quando menos espera, essas filhas se encontram, entram na casa do homem, começam a conversar com ele, uau, que coisa maravilhosa, e o papo super reto, legal, top, filosofia, vai para lá, 2 dias depois, as filhas se conversam, a minha filha e ela conversam assim, olha, minha filha, estou boba, meu pai não deixou, conversou com o seu pai de forma tranquila, ele achou super massa conversar com ela, essa linguagem mesmo, tá? Super da hora, mas assim, e eles não sabem que vocês são evangélicos. Quando eu disse para ele pegou a barba assim e fez, toda regra a sua exceção. Ou seja, é aí o ponto de virada, é aí onde a pedra vai rachar, é aí onde o toque da vara de Deus bate nas águas e elas têm que se abrir. Estou conseguindo entender, amados? Mas vamos lá. Pais e filhos, são 2 identidades. Eu quero que você preste atenção nisso. A gente não vai se aprofundar nisso, até porque mais na frente teremos um seminário de família. Ai. Está projetado aí. É a visão da igreja, viu, amados? Cuidar da sua casa, cuidar da sua família. São 2 identidades, são 2 estações de tempos interligados, tão quanto um arco e a flecha. O arco representa o pai, a flecha representa os filhos. O arco é a estrutura que define qual tensão, mas quem vai é o filho. Estou conseguindo entender? Amém, queridos? Veja só, pais ativam e os filhos respondem. Pais ativam e os filhos respondem. Pais ativam e os filhos respondem. Mas veja, todo que agora é pai, um dia foi filho. Então são 2 estações, 2 identidades que se interligam. Uma fala do futuro que você está cuidando e a outra fala da experiência do passado e do presente agora. Mas elas se encontram. Elas se interligam entre si. E a palavra profética vem justamente para ajustar isso, para parar o que deve ser parado, de forma que eu entenda aonde meu filho vai e de forma que meu filho me ouça aonde ele deve ir. Pais e filhos com o coração voltados para Deus. Pais e filhos são convergências entre 2 mundos, entre 2 tempos. Aquele que semeia alcança a geração que colhe. A projeção do futuro se encontra com os marcos antigos, todos eles convergidos no mesmo Espírito. Quando esses tempos e estações se encontram debaixo de uma mesma unção, o nome disso é avivamento. O nome disso é volta de Jesus. Sinais da volta. O que é que está acontecendo? O que é que nós temos procurado? O que nós, como pais espirituais até, temos procurado provocar no coração de vocês? Que os filhos ouçam, para que debaixo de uma mesma nuvem, nós possamos experimentar a grandeza, a maravilha, a beleza, o poder de conversão de almas, de vidas. Testemunhos de Eric, por exemplo, mas também a sabedoria, o testemunho de Fábia. Consegue entender? Pais é o agente gerador, é aquele que carrega os genes, é aquele que carrega a atenção, ombros, responsa, que chama para si, o direito de dar resposta a tudo que está acontecendo. Não é que de repente tem um controle de tudo, mas ele não foge da raia. Filho é aquele agente que executa, que é lançado, é o fruto, quem carrega o poder de ser visto. Gravem isso. Filhos, a revelação está sobre vocês. É vocês quem mostram o Pai. Uau!
Tudo que o pai é, tudo que o pai tem, tudo que o pai conquistou, tudo que ele tem de experiência, toda essa sabedoria está guardada para ser manifestado por meio do filho. E o filho revela. Vocês conhecem alguém que fez isso? Sim ou não? Todo mundo esperando o Deus que faz, o Deus que é lei. E daqui a pouco ele diz: esse Deus, meu Abba. Quero dizer a vocês que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e ao seu Filho que Ele enviou. Como estão conseguindo entender? E por que isso? A palavra profética entre Malaquias 4, 5 e 6, vocês podem estar se perguntando. Eu não consigo entender o que é que tem a ver pais e filhos com relação a Elias. Sabe por quê, amados? Elias representa, não apenas na sua vida, na sua história, mas ele conseguiu como é que eu posso dizer? Ele conseguiu um lugar profético que foi além do seu tempo, vamos dizer assim. Quando Elias estava, você pode ver isso, pode estudar hoje, ainda hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o capítulo 18, é onde Elias é mencionado na Bíblia, o tisbita, e ele chega já botando moral. O que é que está acontecendo com Israel naquela época? Um total distanciamento de quem Deus é. No próprio povo de Israel, aqueles que foram levantados e experimentaram milagres, poder, coisas extraordinárias, tendo a lei de Deus como sua cultura. Escute, hoje nós trabalhamos com dois tipos de cultura, a do mundo e a da igreja, vamos assim dizer, a lei dos crentes. Já ouviram isso? A lei dos crentes, mas para o povo de Israel, o que é a lei do crente, o que é Torá, é a sua cultura. É sua cultura. Até que de repente, uma pessoa, outro sistema de pais e filhos, tendo como influência o próprio inimigo, o próprio diabo. A Jezabel consegue capturar o coração do pai chamado Acabe e destruir, desvirtuar, desviar toda uma nação de conhecer quem Deus é. E agora o que é que ele faz? Começa a cultuar, ter outro sistema de deuses, e principalmente a Baal, a Astarote, a Moloque e outros mais. E hoje nós vivemos em casos semelhantes. Nós às vezes estamos em casa, mas tendo alguns, e tendo, por favor, o que eu vou dizer, influências, outros altares que estão passando pelas barbas do profeta e a gente não percebe. Eu preciso me posicionar hoje e dizer para cada um aqui, com muito amor e carinho, precisamos nos levantar e restaurar o altar. Por que Elias é mencionado? Porque Deus diz que nesses últimos dias, no último dia, antes que o dia viesse, antes que o grande clímax acontecesse, ele enviaria o profeta Elias. O que ele está dizendo? O modo operante de Elias para trazer um povo a Deus é o que vai ser liberado sobre pais e filhos. Da mesma forma, como o profeta Elias foi lá e disse, só o Senhor é Deus, isso não é de Deus, isso não é. Eu não estou falando de arrogância, eu não estou falando de petulância, eu não estou falando de ser um bope, autoritarismo. Obrigado. Eu estou falando de autoridade. Eu estou falando de entender os pensamentos de Deus e usar as suas estratégias. Estou conseguindo entender, amados? Amados, vem comigo. Vem comigo. Não podemos perder o coração dos nossos filhos. Filhos, vocês não podem perder o coração dos seus pais. Não é uma luta. Não é uma luta uma luta de ringue entre qual pensamento vai vencer. Mas, você já percebeu que na sua própria força você não consegue? Já percebeu que com seus próprios modos de fazer a coisa, você não consegue? Aí Deus diz, eu estou com você, eu estou enviando o mesmo modo operante que fez com Elias,
vai ser liberado sobre vocês. A voz, a autoridade que fez com que Elias se levantasse e dissesse assim: vamos fazer o seguinte, aquele que responder com fogo será Deus. Aí você diz: meu Deus, eu vou ter que já chamar o bombeiro, vou orar para tocar fogo na minha casa. Não, mas não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte: aquele que for capaz de mudar a situação no momento de crise, esse é Deus. Vou repetir: aquele que é capaz de mudar a situação em momento de crise, esse é Deus. Sem querer se aprofundar muito, mas procurar ser mais diligente possível nessa hora. Eu quero mostrar a você que é a declaração da verdade sobre quem Deus é. Só como Elias falou em 1 dos Reis, capítulo 18. O que aconteceu a favor de Elias fez com que todo o povo gritasse: só o Senhor é Deus. Adonai Elohim Eleno. Estou conseguindo entender, amados? Vamos nós. Qual o modo de operação de Elias? Do espírito de Elias, da voz de Elias? Escutem. Talvez você perceba isso como mãe, como pai, e não esteja valorizando. Eu quero que valorize isso. A intrepidez. A confiança em Deus, apesar dos desafios. A disposição de sacrificar-se. A disposição de trazer a oferta certa. A disposição de interceder. Que é isso? De conhecer mais sobre a oração, sobre a intercessão. A oração com fervor, como o próprio apóstolo Tiago diz lá no capítulo 5. A restauração do altar, demonstração de poder, juízo contra os inimigos. Tudo isso está relacionado ao que Deus carrega pais e filhos. Estão comigo? Qual o resultado disso? Retorno das famílias para Deus. Uma igreja que vive em alegria. Uma disposição em ajudar um ao outro. Chuva em abundância. Prosperidade. Sabe qual é a resposta de Deus para a seca? Uma palavra profética. Deus não deu a chuva, Deus deu uma palavra. Vou repetir. Deus não deu a chuva para responder, para eliminar, para acabar com o tempo de crise, de seca em Israel. Ele deu uma palavra. E esse espírito que operava em Elias, que é o que opera nos pais e filhos, se reuniu em sua casa, no monte, e disse: eu vou orar até que. Estou conseguindo entender, amados? E todo o ateísmo, toda dúvida, toda incredulidade, Deus botou num pacote só, a palavra profética botou num pacote só e tocou fogo. Alguns começaram a dizer que Deus nem existia. Outros começaram a duvidar. Outros começaram a ser incrédulos. Até que se levanta um. Porque Deus tinha reservado 7.000, mas se levanta um e se posiciona. Diga à pessoa que está ao seu lado: seja esse você a se posicionar. Queridos, estamos indo para o final dessa mensagem, mas escuta isso. No tempo de Jesus, João Batista é a referência de operação do Espírito de Elias. Vamos para Lucas capítulo 1, versículo 16, diz assim, o versículo 13, diz assim: não tenha medo, Zacarias, porque sua oração foi ouvida. Diga a pessoa que está ao seu lado: não tenha medo. Ei, pais, pai e mãe aqui, pai e mãe que está me ouvindo, não tenha medo, sua oração foi ouvida. Filhos que me ouvem, não tenham medo, sua oração foi ouvida. Olha só o que diz o versículo 16: quem fará? O filho que vai nascer de Isabel, fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Versículo 17: irá à frente do Senhor no espírito e no poder de Elias. Para quê? Para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo para o Senhor.
Olha como Deus trata os desobedientes. Olha só como Deus trata alguém que está fora do caminho. Olha como Deus trata, é muito amor e zelo. Ele poderia muito bem dar um piteleco aqui no ombro e dizer assim, já que você não me quer, puf, tchau. Mas ele diz, não, eu vou enviar um modo do Espírito operar, de forma que vocês vão entender quem eu sou. Porque no dia que vocês entenderem quem eu sou, vocês jamais vão querer largar de mim. Uau, amém, queridos? Estão comigo? Oração, arrependimento, consagração e restauração. Este momento, eu quero que vocês analisem, ou façam um slide rápido na sua vida. Em que momento você tem percebido que é pai? Em que momento você tem percebido que é filho? Há coisas que precisam ser mais práticas, há coisas que nós poderíamos liberar aqui para você e no seu dia a dia, sim. Mas talvez essas coisas você já sabe, mas às vezes não tinha certeza que tem o Espírito de Deus operando a seu favor. Eu quero dizer, existe o Espírito de Deus operando a seu favor, porque Ele deseja que o futuro que Ele preparou para você aconteça na sua vida como pai e na vida dos seus filhos. Pais e filhos, não há concorrência, vocês são um agente único, uma unidade composta. Pais e filhos, vocês são como aquele, lembra aqui que passou na imagem? Aquele anzol que vai, aponta, vai e alcança o que parece estar longe e vai trazendo. Bem isso. Uau! Posicione-se, se posicione. E como ele pode fazer isso? O que foi que aconteceu? Aconteceu naquele tempo de Elias, e é o que acontece hoje, e que vai acontecer agora. Pelo menos nós vamos ativar o primeiro passo. Amém? Nós vamos provocar uma oração, um arrependimento, uma consagração, uma restauração. Pastor, não é algo que acontece, que vem com as nuvens. Não, não, não. Elias disse, ei, eu faço hoje, eu quero ativar. Prepare o dia, porque essa casa vai mudar. Prepare hoje, você vai chegar na sua casa. Não é que você vai chegar e feito o bope, não. Mas você vai arrumar seu coração. Vai arrumar, e alguns já têm feito isso. E quem sabe, quanto sabe que restaurar o altar dá um certo trabalho. Mas depois que ele é restaurado, a sua oferta, o seu sacrifício, terá o lugar certo. Consegue entender, amados? Imagina um sacrifício, eu estou terminando, amados. Ó, o altar, eu estou fazendo a coisa certa, me sacrificando ao Senhor, mas eu coloco no lugar errado, porque não está arrumado. Mas na hora que o altar é restaurado, todo o sacrifício é aquilo que Deus falou para o nosso pastor. Com uma força que eu virei com uma sobreforça. Gostou comigo? Eu quero terminar com uma imagem. Eu disse, Senhor, e no Evangelho tem alguma coisa que a gente possa, pelo menos, ter uma ideia desse coração que o Senhor tem. Quando o Senhor fala sobre pais e filhos, pai e filho voltaram ao seu coração, filho e pai voltassem o coração um para o outro. E aí ele me lembrou de que, está aí? Eu não sei quantos conseguem ver. Quer desligar a luz para ver melhor? O coração o mesmo pai que esperou o filho pródigo. O pai que entregou seu coração ao filho. E o filho que lembrou-se e entregou seu coração ao pai. Tudo isso para desfrutar da herança da casa. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei em que momento você percebeu que vacilou. Mas esse é um bom momento para tomar o seu coração agora, em arrependimento, e dizer, Senhor, eu assumo a responsabilidade de pai. Senhor, eu assumo o meu papel de filho. Eu quero entregar o meu coração para Ti. Eu quero que seja levantado e liberado, por meio da minha vida, um momento poderoso sobre a minha geração.
Há uma canção de Marcela Gandara que fizeram uma tradução, uma versão que eu no mínimo desprezo, para ser bem leve. É uma versão que fala da canção. Lembra que a canção do Paulo César é mostrando o coração do pai? Mas essa canção, que é Supe que me amavas, é mostrando o coração do filho, ao perceber que o coração do pai sempre esteve pronto para recebê-lo. Ele diz: eu sabia que me amavas, mas eu não entendia. Eu sabia que o Senhor me buscava, mesmo eu querendo fugir. Mas agora, convencido, convertido pelo teu amor, eu me entrego para atender o chamado que o Senhor me deu. Diga a pessoa que está ao seu lado: você sabia que Deus te ama? Queridos, pais, levantem-se. Há poder liberado para converter os corações dos filhos. Nossos filhos não serão para tragédias. Nós declaramos restauração de relacionamentos. Filhos, levantem-se. Há poder para converter os corações do Pai. Para tratar com as feridas. Para tratar com aquilo que você não entendeu. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero dar esse tempo para o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não procure capturar nenhum som externo agora. Pode até que aconteça. Mas eu quero que você agora grave. Eu sei que há um momento do Espírito de Deus agora, de tocar o seu coração, de tocar a sua mente. Você que é pai que está aqui. Pais, tanto pai quanto mãe. Sabe aquela palavra que você gostaria de dizer ao seu filho? Aquela palavra de amor que você gostaria de dizer a ele e não disse? Sabe aquele momento em que você quis demonstrar algo, mas a leitura que ele fez foi totalmente contrária? Sabia que existe isso? Você fala uma coisa, mas ele entende outra, porque não há uma convergência de mundos e de estações. É por isso que Deus diz: ei, não tema, eu estou enviando, eu estou carregando vocês com o meu Espírito, de forma que aquilo que vocês não conseguem fazer, nem por força, nem por violência, eu trarei o coração do seu filho. Filhos, sabe aquela palavra que seu pai falou e você não entendeu? Ou mesmo uma ação que você abomina, que causou dor, ferida, e você tem uma vontade de perdoar, tem uma vontade de deixar para lá, você até se bloqueou, decidiu não mais pensar em nada, e percebeu que estava se fraquejando, mas o Espírito de Deus diz hoje: eu estou com você, para lhe dar forças para perdoar, para lembrar do caminho de volta. Eu sou teu Pai. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual vocês podem clamar: Abba, Pai. Pois quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seus filhos aos seus corações. E este Espírito clama: Abba, Pai. Portanto, eu quero dizer a vocês: filhos, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tomou como herdeiro. O Espírito de Deus, eu declaro, está ao nosso favor para conquistar o coração dos pais e filhos. Esse é o tempo para rever os nossos altares. Você não precisa mais viver escravo da depressão. Não precisa mais viver sob ameaças do pensamento de suicídio. Não precisa mais viver acuado, fugindo, vivendo nas vidas virtuais. Deixe tudo claro. Deus existe. Ele não está morto.
Jesus vive e vive para sempre. Eu quero dar esse tempo a você, pai e filho. Eu quero dar cerca de 30 segundos a 1 minuto. Eu quero que você pegue o seu celular. Eu quero que você mande uma mensagem agora para esse. Se for uma mensagem de perdão, diz: pai, eu te amo. Filho, eu te amo. Nossa casa, nossa vida não será mais a mesma, porque o Espírito de Deus está a nosso favor. Se você percebe que já tem um relacionamento legal, mesmo assim, manda mensagem. Diga: pai, mãe, estamos juntos. Eu amo vocês. Obrigado por me ensinar o caminho. Eu quero que você faça isso agora. Isso vai destravar. Orena,